E ainda uma entrevista ao vivo com o economista Jason Vieira, com Alessandro Bianchi, vice-presidente de um dos principais bancos dos Estados Unidos. Fique aqui conosco. O RN de hoje está apenas começando. E aqui ao nosso lado, você que deve estar acostumado, de vez em quando ele aparece aqui pelo RN, lá de Nova York, o Alessandro Bianchi, que é um amigo particular e que inclusive aí dá o prazer de falar sempre com exclusividade com o Canal Rural, isso é importante. Obrigado, viu, Alessandro? E prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio ao vivo para todo o Brasil. Boa noite. Boa noite, obrigado, Márcio. Obrigado você. Então, Márcio, vamos dizer que isso aqui é enxergado positivamente, especialmente para os fundos americanos, que gostam do Brasil, fazem negócio com um país como o Brasil. Vamos dizer que hoje, se vamos analisar o Brasil, uma situação macroeconômica do Brasil, o PIB brasileiro, pela primeira vez depois de 2 anos, teve uma curva ascendente. Então, ou seja, tivemos um rescontro positivo do PIB brasileiro. Então, se vamos analisar um cenário macroeconômico, esse é um sinal positivo. Está passando uma situação, vamos dizer, de limpeza, eu diria limpeza político-econômica o Brasil, então temos que ver a perspectiva nesse ano e o próximo ano, mas com certeza já fundos estão movimentando, está entrando dinheiro no país. Eu vinha de várias reuniões com fundo de investimento americano, seja baseado nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Vamos dizer que tem um movimento na área de commodities, na área agrícola, na área infraestrutural e um pouquinho na área de real estate, diria. Perfeito. Alessandro e Jason, mais um segundinho. Nós vamos mostrar agora para o telespectador que está em casa, até com comentário dos nossos convidados de hoje, os indicadores financeiros. E a gente também está fazendo uma pergunta para você. A economia vai melhorar depois das reformas feitas pelo governo? Hashtag sim ou hashtag não. Isso é uma pesquisa que nós vamos mostrar no final do RN para você. Não esqueça que vocês têm que colocar junto, né? Não pode ser separado. E só vale hashtag sim ou hashtag não no nosso WhatsApp, 985240073. Quem está aqui conosco ao vivo no Facebook, participe também. Se quiser, inclusive, mandar perguntas para os nossos entrevistados, fiquem à vontade que, na medida do possível, a gente vai mostrar também a sua opinião e a sua dúvida. Dá uma olhada só aqui conosco no fechamento de hoje da moeda americana frente ao real. Olha, queda, 0,19%, R$ 3,22 mais 2. Trocamos a tela agora e você acompanha o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O fechamento foi na estabilidade, aos 74.486 pontos. E aí a gente volta agora para os nossos convidados exatamente para saber a opinião deles nesse sentido. Jason, dólar. O dólar vem aí numa levada de baixa já há alguns pregões. Você acredita que o fechamento do ano vai ser ainda menor do que esse? Muitos analistas de mercado falavam em 3,30, 3,40 e talvez não chegue nem perto disso. Qual é a sua expectativa e por quê? 3,19, nossa projeção. O que você acha? Qual é a sua opinião? Você que acompanha, como eu disse, os mercados mundiais. A gente vê a notícia do Banco Central americano também muito preocupado com a inflação lá nos Estados Unidos, mas a sua perspectiva qual que é? Então, na minha opinião, quando vamos falar de dólar, de variação cambial, é um pouco um bicho a 7 cabeças. Então, assim, qual é a política de Donald Trump? Donald Trump opta para uma política protecionista. Eles querem aumentar a taxa de juros do país. Querendo ou não querendo, hoje, os Estados Unidos é o país mais seguro do mundo. Então, o que acontece? Para os Estados Unidos é fácil, porque se ele aumenta a taxa de juros, isso vai captar investimento do estrangeiro, ou seja, fundos europeus, fundos chineses, até os mesmos fundos da América Latina, vão investir nos Estados Unidos, vão ter mais rendas. E ele, é lógico que aumentando os juros, um pouquinho a inflação vai aumentando, mas a política de Donald Trump é não fazer sair capital dos Estados Unidos, mas captar capital externo para dentro dos Estados Unidos e poder investir esse dinheiro em plano infraestrutural. Tivemos várias ações de Donald Trump que vimos esse ano aqui. Uma das ações principais foi o investimento maior de toda a história dos Estados Unidos no plano infraestrutural. Então ele está tentando aumentar os juros, abaixar os impostos e movimentar a economia dessa forma. E a questão da Bolsa de Valores no Brasil, Alessandro, de que forma impacta negativamente ou positivamente nos negócios, nos investimentos? Então, tivemos uma máxima histórica do índice Ibovespa. Isso impacta que voltou confiança no mercado, né? Era antes um período de baixa. Agora, se eu vou analisando criticamente, eu vou fazer uma análise crítica do país, eu vou analisar os indicadores macroeconômicos, o PIB brasileiro, se vou analisar o PIB real, ou seja, não vou contar
a variação de preços, mas vou só a calcular a produção dos produtos, é uma curva levemente ascendente. A inflação abaixou, então no curto prazo isso impacta na bolsa. Mas se eu vou analisando as empresas que são cotadas no Brasil, eu vou fazer uma análise do valor patrimonial por ação, e a perspectiva futura não justifica essa alta do Ibovespa. Perfeito. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Você pode responder aí do outro lado se a economia vai melhorar depois das reformas feitas pelo governo. Hashtag sim, joguinho da velha sim ou joguinho da velha não. Qual é a sua opinião? Lá no nosso WhatsApp, 985240073. E a gente vai também, no bom sentido, explorar aqui os nossos dois especialistas. Afinal de contas, a gente está com um economista-chefe, com um vice-presidente de um banco americano, sobre commodities também. Vamos falar de soja, vamos falar de milho, vamos falar de outros assuntos aqui no RN. Vamos falar um pouquinho de política também. Então continue conosco.